Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, antes de a gente começar a temática, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal do Educa Recife. Lá você vai encontrar uma playlist com todas as temáticas que nós trabalhamos até agora. Lá também você pode mandar sua sugestão, tirar sua dúvida, colocar alguma dúvida que você tiver, colocar alguma sugestão de algum tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal do Educa Recife, na Educação Inclusiva. Bom, antes de começar também eu queria apresentar o nosso intérprete de Libras, que está aqui fazendo essa tradução. Agradecer a ele. Obrigada. Bom, dando início à nossa temática, a gente vai falar um pouquinho sobre o público-alvo do AEE. Esse público-alvo do AEE, que são os estudantes com deficiência, são os estudantes com transtornos globais de desenvolvimento e são os estudantes com altas habilidades e superdotação. Esses estudantes são públicos-alvo, da educação especial, mas a gente pensa muito, quando a gente fala em educação especial, a gente fala muito dos estudantes com deficiência, a gente fala também dos transtornos globais de desenvolvimento, mas a gente esquece, muitas vezes, que o profissional do AEE, ele também trabalha com os estudantes com altas habilidades. E é sobre eles que a gente vai falar nessa temática. As altas habilidades e superdotação. Bom, aqui eu vou colocar um pouco sobre altas habilidades e superdotação. Qual é essa diferença? O que é ter altas habilidades e o que é ter superdotação, ou é a mesma coisa, não é? Então, alguns pensadores, estudiosos, colocam como altas habilidades, são habilidades que os estudantes apresentam em algum determinado campus, não é? E a superdotação seria essas habilidades ainda mais exacerbadas, ainda mais trabalhadas. Então, o estudante ele tem alta habilidade em uma determinada área, música, por exemplo, e quando ele fica muito mais competente ainda, adquire mais competências ainda e habilidades dessa área da música, então se diz que ele é um aluno superdotado. A Política Nacional da Educação Especial define como portadores de altas habilidades ou superdotados os educandos que apresentarem notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer um dos seguintes aspectos, isolados ou combinados. Então, se o estudante ele apresenta uma habilidade exacerbada em determinada área, então ele é considerado um estudante com alta habilidade. E aí ele tem os campos em que pode acontecer essas altas habilidades. Ele pode ter capacidade intelectual geral, como bem trabalhada, mas ele pode ter campos diferentes, distintos, capacidade de liderança. Então, ele pode ser um estudante que ele tenha aflorado em maior, como é que eu posso dizer, maior destaque, em maior destaque essa capacidade de liderança, ou uma capacidade psicomotora, ou o pensamento criativo produtivo, talento especial para artes, aptidão acadêmica específica. Então, esses estudantes, ele pode ter uma habilidade em qualquer uma dessas áreas isoladamente, ou ele pode ter em mais de uma, não necessariamente em uma única área. Ele pode ter essa habilidade aflorada em mais de uma área. Bom, como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico do estudante com altas habilidades, ele é complexo. Ele não é feito por uma única pessoa. É preciso um conjunto de trabalho de professores, de estudantes, de profissionais, tanto da área de saúde como da área da educação, para que eles consigam fazer esse diagnóstico desse estudante. Bom, existe o núcleo de atividades de altas habilidades e superdotação. Ele é responsável por dar suporte aos sistemas de ensino, assegurando o atendimento educacional especializado, o AEE, de forma suplementar aos estudantes com altas habilidades e superdotação.
Então, o NAAS, esse núcleo de atividades, eles são responsáveis por isso, por dar suporte aos estudantes. Ele dá a forma suplementar. Quando a gente fala no AEE, que a gente coloca a forma, dá suporte complementar ou suplementar, né? No caso dos estudantes com deficiência, seria um suporte complementar. No caso dos estudantes com altas habilidades, a gente dá um suporte suplementar, não é? Então, esse estudante, ele precisa de um a mais para os estudos. Muitas vezes ele pode aparecer um estudante que não tem interesse, um estudante agitado, não é? E os professores podem confundir com um estudante que não quer nada. Então, esse estudante não quer, ele só quer, pensa em brincar. E precisa desse olhar apurado do professor, do profissional do AEE, para identificar nesse estudante, ele realmente está desinteressado, por quê desse assunto? Ele não está conseguindo alcançar, ou aquilo ele já alcançou e ele precisa de um complemento, ele precisa de um a mais, ele precisa suplementar essas informações para que novamente seja chamada a atenção dele, para que ele se interesse no assunto. O NAAS também é responsável por dar apoio didático, pedagógico a estudantes com altas habilidades ou superdotação e aos professores. Então, esse núcleo, ele também é responsável por isso, por dar esse suporte, esse apoio aos professores do AEE, não é? E aí repassarão essas informações aos professores de sala de aula e aos professores também de sala de aula estarem em contato, que estão em contato com esses estudantes. O NAAS, ele dá esse suporte a esse professor. E ele também dá orientação, suporte psicológico e emocional à família do estudante com as altas habilidades ou superdotação, dando continuidade à política de inclusão na rede municipal. Então, se a gente acredita, não é, que tem um estudante com deficiência, também tem uma dificuldade, né, de dar assistência a esse estudante, ou com altas habilidades, não é diferente. Muitas pessoas podem acreditar que por ele ter altas habilidades, ele não precise de um cuidado, de uma intervenção de um professor do AEE, que ele já sabe de tudo e pronto. E a gente precisa ter muito cuidado com esse discurso. Os professores precisam ter cuidado, não é? O estudante com altas habilidades também precisa desse acompanhamento, não é? A família desse estudante também precisa de acompanhamento. Imagine que ele tem essa facilidade em determinada área, não é? E que aquilo não é trabalhado. Então, como é que ele vai se aprimorar naquilo? Ou como é que ele vai encarar aquilo? Ele pode até perder o interesse naquilo que ele tem essa habilidade. Então, também é fundamental que esse estudante ele seja acompanhado, ele e sua família. Bom, na Prefeitura do Recife, nós temos 25 estudantes diagnosticados, não é, com altas habilidades de superdotação, e ainda tem 12 na lista de espera. Esse número estava para ser atualizado, não é, mas até ontem ele era esse número. Então, veja só, a gente acredita, às vezes a gente não acredita que os estudantes com altas habilidades, eles possam estar perto da gente. Não é? Quando a gente fala em superdotado ou altas habilidades, a gente pensa que esses estudantes vão estar em escolas particulares, em outra camada econômica, social, não é? E na nossa prefeitura, na Prefeitura do Recife, a gente já conta com 25 estudantes. Então, ele está ali perto da gente, ele está nas nossas escolas. O professor da sala de aula e o professor do AEE tem que estar com um olhar bem apurado para identificar esses estudantes, para que eles também não fiquem aquém, não fiquem à margem, não é que eles precisam desse apoio, desse suporte. O Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, o NAAS, da Secretaria de Educação, aqui do Recife, ele atende gratuitamente em Casa Amarela jovens de 3 a 17 anos de Recife e de todo o estado. Então, se você é professor, tanto da Prefeitura do Recife, quanto professor do estado de Pernambuco, saiba que você pode contar com esse núcleo,
o NAAS, ele fica situado em Casa Amarela. Você pode contar com ele para fazer uma avaliação, não é, desse estudante, para dar um suporte. Se você mora no interior do estado e tem esse estudante, percebeu que o estudante na sua escola tem algumas características de altas habilidades, entre em contato com o NAAS, não é, que você vai ter esse suporte enquanto escola, enquanto professor, e a família dele também vai ter esse suporte. Lá vão ter uma equipe para fazer esse diagnóstico, não é? E aí sim dar continuidade e orientação para a escola e para a família. Bom, no nosso próximo encontro, nós vamos ter a presença aqui nos nossos estúdios do Educa Recife, do professor Alexandrino, que ele trabalha no NAAS e ele é especialista, né, nos estudantes com altas habilidades. Nós vamos tratar um pouco sobre a identificação desses estudantes, os tipos de altas habilidades que a gente pode encontrar e vamos falar como é o trabalho do NAAS Recife. Eu agradeço a participação de vocês e aguardo você no nosso próximo encontro. Até mais!